Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lari Brunon e no vídeo de hoje a gente vai descobrir um pouquinho sobre o que mais é cobrado no Enem em História. Mas antes de mais nada, não esqueça de curtir, de se inscrever e de deixar seu comentário aqui embaixo para você garantir que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, se você tiver alguém que tem essa vontade de saber mais sobre os conteúdos que mais é cobrado no Enem em História, mande para essa pessoa porque eu tenho certeza que ela vai gostar bastante. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo porque é sobre história, é sobre os temas que mais são cobrados no Enem em história. Eu já dei aula no ensino médio, então eu sempre faço questão de frisar esses conteúdos porque eu sei o quanto é importante para alunos que precisam estudar diversas disciplinas ter que se dedicar a uma disciplina de história. Então vamos absorver o que é mais importante e o que é mais cobrado. Antemão, o que mais é cobrado no Enem, sem sombra de dúvidas, é a história do Brasil. Primeiro porque diz respeito à nossa história, diz respeito à nossa formação. Então, assim, antes de priorizar a história de outros lugares, como a história dos europeus, o Enem se preocupa em cobrar a nossa história. Olha que curioso. Então, nós precisamos nos apropriar, principalmente desses conteúdos que diz respeito à nossa formação. O primeiro conteúdo assim que mais é cobrado dentro da história do Brasil é o Brasil colônia, principalmente com a chegada dos portugueses no Brasil, aquela relação de escambo e de contato inicial do europeu com o povo indígena, aquela relação, de falta, de alteridade, de ver e endemonizar, o outro por ser diferente. Então, tratar diferente por ser o outro. Então, os europeus, quando pisam na terra brasileira, eles se consideram mais desenvolvidos, mais inteligentes, e por isso mesmo eles trazem aí uma missão civilizatória, de civilizar toda essa terra e o povo indígena. Então, nessa relação aí de contato inicial, de exploração de matérias-primas, de escambo, tudo isso daí é um conteúdo que é bastante cobrado e você precisa se dedicar. Outro conteúdo que também é bastante cobrado é a história do Brasil Império, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que foi um evento. O Brasil se preparou para receber o imperador, o Dom João I. E aí, com a vinda da corte, também vamos trabalhar o período joanino, o período regencial, quando o Dom Pedro vai embora e deixa seu filho de 5 anos aqui para ser o próximo imperador. Então, a gente está trabalhando aí com o golpe da maioridade para o Dom Pedro II se tornar o imperador do Brasil adolescente, e também o segundo reinado, com Dom Pedro II. Com o fim do segundo reinado, a gente vai ter a proclamação da República, que também foi um golpe aí para a República ser instalada. E com a República, a gente vai ter a abolição da escravatura, assim como também a formulação de algumas constituições que vão garantir alguns direitos que não estavam previstos antes, até como a libertação do povo negro, do povo preto da escravidão. E com a República Oligárquica, a gente vai ter também aí a instalação desse modelo de café com leite. O conteúdo de República Oligárquica ele é muito interessante para a gente estudar como que foi que dois grandes estados, Minas Gerais e São Paulo, se mantiveram tanto tempo no poder, como que foi esse rodízio de manutenção, o voto cabresto, que toda prova sempre é cobrado, mortos que votavam. Então, assim, as constituições da época, elas previam diversas brechas, como, por exemplo, o morto votava. Então, assim, muitas fraudes nas eleições, e isso vai encadear no período da Era Vargas. Então, um conteúdo que é bastante cobrado no Enem, sem sombra de dúvidas, é o conteúdo da Era Vargas, que é o conteúdo assim que eu mais gosto, que é tipo o meu malvado favorito, de tão bom que é. Então, com o período da Era Vargas, a gente vai ter a instalação das leis trabalhistas, vamos ter também algumas mudanças sociais, várias lutas por direito.
o Enem sempre ele vai se preocupar em entender quais foram as mudanças que cada política teve. Então, por exemplo, na República Oligárquica a gente não vai ter tantas mudanças sociais. Já na era Vargas, essas mudanças pelos direitos trabalhistas, pelos direitos sociais, o direito ao voto feminino, né? O direito a ter uma jornada de trabalho de no máximo 8 horas, ter direito a férias, né? Tudo isso vai gerar uma mudança na sociedade e o Enem sempre vai se preocupar com as significações, não com datas, não com fatos, mas entender como que isso afetou a vida do povo brasileiro, entendeu? Desde o contato lá inicial, né, do europeu com o povo indígena, até a história mais atual, né, mais próxima da gente e como que essa mudança no tempo afetou diretamente a vida das pessoas e como a política ela está totalmente ligada a isso. Sem falar também que ditadura militar, né, logo em seguida da República, da Era Vargas, vai ser um conteúdo também bastante cobrado, muito dentro daquele conceito de repressão, de violência, de golpes e também das diretas já, que foi um movimento muito importante e famoso para que a liberdade de expressão e o direito às diferenças fossem finalmente respeitados, né? O direito a escolher o seu representante. Então, o período de ditadura militar vai ser um período mais obscuro, que é sempre cobrado e muito estudado, né, para ver como que essa ditadura militar pesou diretamente na vida das pessoas. O Enem, ele vai cobrar muito até aqui. Então, é Brasil Colônia, Brasil Império, República, Era Vargas e ditadura militar. Esses 4 bloquinhos aí que eu coloquei para vocês vão ser os conteúdos que caem bastante. Dê bastante atenção a esses conteúdos para que você possa se dar bem na prova. Outros temas que também são bastante cobrados dentro desse bloquinho é sempre pensar as significações de, por exemplo, do período de escravidão no Brasil, a história indígena, a falta de alteridade, como que até hoje, né, a gente ainda tem, por exemplo, o preconceito, o racismo. Então, entender um pouquinho desses temas, né, eles fazem com que a gente acerte mais nas questões da prova, principalmente porque geralmente tem redação que vai pensar aí a questão indígena no Brasil, na atualidade, onde que isso começou, entendeu? E como que todos esses temas de escravidão, do povo indígena, eles são atuais até hoje, porque a gente ainda tem problemas com a falta de respeito ao povo indígena, a gente ainda encontra, né, racismo, preconceito em diversos cantos, e isso tudo nasceu da nossa formação do povo brasileiro. Já dentro da caixinha, né, do conceito de história geral, eu também vou trazer alguns temas que também são bastante cobrados, né, que são os assuntos assim mais relevantes depois da história do Brasil, seriam esses. E o primeiro de todos, né, a história antiga, principalmente a história antiga da Grécia e da Roma. Então, entender como é que é a democracia grega, como que surgiu a palavra democracia, o que era democracia para os gregos naquele período, o que foi a República Romana, quais eram os direitos, quem era considerado um cidadão para a Grécia e para Roma. Então, entender essas diferenças, entender como cada um pensou o conceito de democracia na Grécia e o conceito de república em Roma é essencial para entender aí o conceito de história antiga. No geral, não é cobrado outros tipos de história. O que mais cai sempre vai ser Grécia e Roma. Então, se você puder dedicar um tempinho para ver um resumo sobre isso, entender um pouquinho mais sobre a história da Grécia, sobre a democracia, sobre a República Romana, sobre o que é um cidadão, quem tem direito a ser um cidadão na Roma, porque não são todos, né? São homens, geralmente, nascidos em Roma. Então, todos os direitos vão ser dados a um romano que nasceu, ou para quem vai o direito e quem não tem direito, qual que é o conceito de escravidão, por exemplo, para esses povos, porque para esses povos não tem a ver com a cor da pele, né? Tem a ver com perder na guerra, se torna um servo, se torna um escravo, tá bom? Depois da caixinha da história antiga, a gente também vai
ter bastante conteúdo sobre a Idade Média, principalmente a questão lá do feudalismo, o que é um feudo, essa questão aí da Idade das Trevas que sempre cai, né? Como que esse período da Idade Média vai ser baseado nas tradições católicas e como esse período vai ser conhecido como Idade das Trevas, porque é um período obscuro em que a fé tem mais poder, né, tem mais voz do que a razão, e que logo em seguida, né, vai dar sentido aí para o iluminismo, que é um conteúdo que cai muito a questão de iluminar a nossa razão, de abrir os nossos olhos para a ciência, para aquilo que é mais exato, para o estudo, e não mais para as crenças e não mais para a fé. Porque na Idade Média, né, nosso conceito de Deus é muito amplo, e esse Deus ele vai estar em todas as áreas, né, na política, na igreja, no casamento, na vida. Já no período do iluminismo, o iluminismo vem justamente com essa ideia de iluminar, de dar luz à razão, para que a gente veja as coisas não mais pelo pano da fé, mas pelo pano da razão, né? Pelo pano da ciência, se vocês conseguiram me entender. E aí vão ter diversos escritores famosos durante esse período do iluminismo, que é bacana estudar também, mas mais do que entender esses autores é entender o significado, né? Porque é uma mudança na ordem, né? Essa divisão de igreja, igreja, estado, estado, sabe? Que uma coisa não mistura na outra. É um conceito que vai ser desenvolvido com o iluminismo. E, para finalizar, né, outro conteúdo que é bastante cobrado, sempre vai ser cobrado, é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, dentro daquele conceito de liberdade, fraternidade e igualdade, né? Então, pensando aí suas implicações, suas consequências, a luta pelos direitos, a luta pela melhoria no trabalho. Então, a Revolução Francesa vai ser um marco essencial para uma mudança de paradigma, né, e como isso influenciou o mundo inteiro. Sem falar também a Revolução Industrial, né, a questão da poluição, a questão das máquinas, da substituição do homem pela máquina, como que isso afetou a vida das pessoas, como isso revolucionou os meios de produção, que antigamente, né, tudo era manual, foi trocado pelo manufaturado. Então, assim, é muito intenso as mudanças que tanto a Revolução Industrial como a Francesa vão trazer e chocar para o mundo. Até porque o mundo deixa de ser o que era com essas duas grandes revoluções, e não é à toa. Esse vídeo não tem o intuito de ser longo, a ideia mesmo é trazer um resumo bem resumido sobre os temas que mais são cobrados em história no Enem. Se você pudesse dedicar a esses temas que eu falei, eu tenho certeza que você vai garantir uma boa prova e vai garantir uma boa nota no Enem. Se preocupe sempre com as significações, como isso implicou, quais foram as consequências disso, quais foram as consequências, por exemplo, da vinda dos portugueses no Brasil, quais foram as consequências da República, né, para o povo brasileiro. Tudo isso vão ser implicações que geraram e mudaram a nossa história e a história do mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar. Deixa seu comentário aqui embaixo me dizendo se você gostou desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre algum desses temas que eu falei, se você quer que eu traga um vídeo sobre cada um desses temas, diga aí que eu faço, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Mas é sério, não deixa de se inscrever, não. Compartilha com seu amigo que é estudante ou que você sabe que está estudando para o Enem, para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis.